Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Segunda Segura de hoje para a gente falar sobre compliance e bem-estar, como transformar as obrigações da NR1 em vantagem competitiva. Se é a primeira vez que você está aqui no Segunda Segura, então aproveita e vai lá no aviãozinho, já compartilha com outras pessoas, porque o Segunda Segura compartilha justamente conteúdos a respeito de segurança psicológica, como que você pode utilizar a segurança psicológica na liderança, fazendo com que você fortaleça cada vez mais esse ato, né, e aprimore aí a sua semana, certo? E se você já assiste o Segunda Segura, né, recorrentemente, seja muito bem-vindo, é sempre bom estar aqui com vocês e hoje com esse tema. Então, tem uma série de temáticas que eu tô trazendo todas as segundas sobre NR1. E por que falando sobre isso, né? Porque essa mudança ou essa ampliação que a NR1, a norma reguladora número 1, tá trazendo, ela é algo significativo para o futuro do trabalho, né? Então é justamente sobre isso que eu tô trazendo, né? Mais do que simplesmente uma normalização, é mais do que uma regra, mas sim, demonstra sim uma mudança que o mercado de trabalho, que o futuro de trabalho vai passar nos próximos anos. E a gente tem que entender isso não só como mais uma regra lá no compliance das empresas, mas sim como uma vantagem competitiva, como uma mudança estratégica. Então, por isso que o tema justamente hoje é esse, né? Da gente falar um pouquinho sobre como que a gente transforma essas obrigações da NR1 em vantagem competitiva, certo? E é sobre isso que a gente vai falar. Lembrando aqui, né? Se você é novo aqui, lembra que após o Segunda Segura, que é essa live que eu faço todas as segundas-feiras, o conteúdo continua acontecendo lá no meu grupo VIP. Então você pode entrar no link que tá na bio, é gratuito, você tem uma curadoria de conteúdos aí fantástica, né? Uma curadoria de conteúdo justamente que com conteúdos inéditos, artigos, o próprio resumo dessa live vai para o meu grupo VIP, com ferramentas, inclusive, para que você possa praticar o conteúdo que a gente vê aqui, com insights, né, artigos a respeito do tema, enfim, uma curadoria de conteúdo justamente bem criteriosa, com conteúdos inéditos que eu não publico em nenhum outro lugar, tá lá no meu grupo VIP. Então é só você clicar no link da bio e entrar gratuitamente, certo? E você tem acesso aí a um conteúdo sobre liderança, segurança psicológica, enfim, como que você consegue desenvolver culturas organizacionais e levar empresas para um futuro promissor através do desenvolvimento de líderes seguros, que são líderes que utilizam a segurança psicológica, certo? Então, hoje, né, num lugar diferente, tô fora de onde sempre eu faço, né? Hoje eu tô em Minas Gerais, essa semana eu tô trabalhando daqui. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Bom, primeiro ponto, né, que eu acho que é importante sobre a gente estar falando desse tema, né, compliance, quando a gente fala sobre isso, compliance, sobre normas, o que vem na nossa mente? Regras, né, obrigações, chatice, né, a gente já pensa assim, mais uma regra para eu seguir, mais uma responsabilidade para o líder, né, ser líder já não é algo fácil, mais alguma coisa que eu preciso cumprir, mais uma burocracia. E na verdade, o que eu tenho dito é que essa mudança da NR1 não é mais uma burocracia, mas é sim uma oportunidade estratégica, uma oportunidade de resultado, uma oportunidade de performance para líderes com as suas equipes, diretamente com as suas equipes, mas também para as organizações que enxergarem isso não só como mais um certificado, mais uma norma que tem que colocar, mas sim como uma oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, sobre normatização, a gente não está falando sobre mais uma burocracia, mas a gente tem que olhar como que isso
está atrelado à organização e ao meu dia a dia como líder? Bom, eu tenho um roteirinho aqui, né, gente? Por isso que eu tô olhando aqui pro lado, né? E aí, justamente, esse é um ponto importante, tá? Por que a gente pode olhar para isso como uma vantagem competitiva? Gente, hoje as organizações, elas correm um risco invisível, né? Por que é um risco invisível? Porque a maioria não consegue tornar esse risco invisível, que é o risco do adoecimento, que são os riscos psicossociais, né? Os fatores psicossociais que viram riscos, não conseguem mensurar quanto que ela perde, né? Nos últimos 2 anos, eu me dediquei a criar um indicador justamente para as organizações que eu trabalho, a fim de poder monitorar isso, né? Gerar um indicador para dizer assim, olha, numericamente, quanto que vocês estão perdendo por não olhar para a saúde mental, por não olhar para a segurança psicológica, o quanto isso representa. Gente, é incrível quando você percebe que muitas empresas perdem 30%, 40%, né? E muitas vezes elas estão focadas em crescer, né? Em vender, em olhar para o mercado, em captar mais clientes, em abranger mercado, ganhar market share. E muitas vezes a oportunidade de ganho está dentro da empresa, né? A oportunidade de ganho está num trabalho de cultura, tá num trabalho de segurança psicológica, e isso já representaria esses 30%. Imagine você conseguir colocar mais 30% de performance na sua equipe, de rentabilidade na empresa. O quanto isso significaria, né? Sem dúvida alguma, é algo muito significativo. Então, quando a gente está olhando para o que a NR1 traz de obrigar agora as empresas a incluir no seu programa de gerenciamento de riscos o mapeamento dos riscos psicossociais, e lembrando, né, foi o foco da live anterior, fatores psicossociais existem em todos os trabalhos, certo? Existe em todo o trabalho que é feito. O que faz com que ele vire risco é justamente quando aquele fator psicossocial não está sendo bem gerenciado, né? Não está sendo conduzido da maneira correta, ele vira um risco psicossocial, certo? Então, por exemplo, falta de autonomia, falta de entendimento sobre progressão de carreira, falta de reconhecimento, são alguns fatores que levam a riscos psicossociais, que vão levar a ansiedade, a crescimento de índices de burnout, de depressão, de transtornos mentais como um todo, certo? E a NR1, ela veio com essa atualização, gente, por quê? Porque hoje os afastamentos, né, por transtornos mentais de INSS já representam 38%. Então, isso vem como uma medida de, sim, olha, vamos olhar para isso, porque isso está mostrando que é, sim, um problema, né? E que se a gente deixar esse número crescer, daqui a pouco isso fica descontrolável, né? Tanto eu falei, inclusive, na live anterior, que o burnout já é o segundo fator de afastamento no trabalho. Então, vejam como isso é significativo, tá? Bom, então, vocês entendem como hoje a organização, ela corre um risco invisível, um risco que ela não consegue mensurar financeiramente, que ela sabe que tá lá, porque as pessoas escutam, o líder tal tá afastado por ansiedade, por depressão, outro se afastou por burnout. Numa organização muito grande, isso se perde, né? Porque é o setor X, então você escuta alguma coisa, mas você não tem a exata dimensão. E é muito fácil, quando a gente vê um ponto aqui e outro acolá, a gente relativizar esses problemas de saúde mental, dizendo, são casos pontuais. Quando a gente começa a olhar afastamentos, quando a gente começa a reunir quais são os sítios de afastamento, né? Quando a gente começa a ter indicador de absenteísmo, de presenteísmo, quando a gente começa a gerar indicador financeiro do quanto que a empresa perde pelos transtornos mentais, a gente começa a ver que esse risco invisível é como se a organização estivesse constantemente andando numa corda bamba.
Então, o fato é que existe esse risco e hoje ele é invisível. No momento que a gente passa, sim, a ter um mecanismo de mensuração, de mitigação, de olhar e entender que, olha, esse ambiente está indo para um lugar que vai gerar esgotamento, um ambiente que é tóxico, uma liderança que não está preparada para desenvolver as pessoas e causa adoecimento, um time, né? Que isso também pode acontecer. Quando eu falo sobre segurança psicológica, eu falo que não é só o líder que concede segurança psicológica, e segurança psicológica é um fenômeno de grupo, né? Mas também uma pessoa no grupo pode conceder segurança psicológica ou pode retirar. Então, quando a gente começa a olhar para isso e a gente começa a mensurar e a tornar isso financeiramente visível, a gente percebe como a organização ela corre esse risco invisível durante anos. Então, quando a gente fala sobre as obrigações da NR1 não serem somente uma questão de compliance, de seguir a regra, mas uma vantagem competitiva, porque é uma oportunidade da organização deixar de perder dinheiro, de poder produzir mais, de ter pessoas performando mais. Porque hoje, muitas vezes, ela está olhando para fora, quando ela poderia estar olhando para dentro e buscando esses percentuais e esses ganhos dentro de casa, fazendo o seu tema de casa no quesito liderança, no quesito ambientes de trabalho e no quesito bem-estar, né? E não só olhando para o resultado em si. Então, algo que eu tenho dito é que a gente cada vez mais tem que olhar para esse paradigma que a gente, durante muito tempo, nós vivemos, que era a cultura do resultado, e o resultado justifica tudo o que a gente buscou. E agora a gente começar a olhar e entender que o resultado, ele caminha junto com o bem-estar, que uma coisa não é excludente da outra. Quando a gente está falando sobre uma cultura de segurança psicológica, nós estamos falando de uma cultura de performance, uma cultura de aprendizado, uma cultura onde as pessoas são resilientes, né? E não uma cultura de ansiedade, porque o que nós temos, gente, eu tenho N mapeamentos, né, de diversos projetos que eu já fiz, que normalmente onde que as empresas estão? Elas estão muitas vezes olhando para resultado e gerando o quê? Numa zona de ansiedade. Então as pessoas estão entregando o resultado, mas elas estão entregando o resultado numa zona de ansiedade. Isso tem sustentabilidade ao longo do tempo? Não, né? Mas Carol, durante anos foi assim, meus pais trabalharam dessa forma, muitas pessoas que eu conheço trabalham dessa forma, estão há anos dentro das organizações. Ok? Mas nós estamos vivendo num período de transição, gente. Pessoas que estão há 20, 30, 15 anos numa organização, elas não serão mais a maioria. A gente está vendo aí um advento das diversas gerações que estão trazendo sim essa pauta de bem-estar. E eu sempre digo, né, quando a gente entra nessa pauta multigeracional, cada geração, lá desde os baby boomers, né, ela traz a sua inovação para a geração anterior, o seu questionamento, né, a sua disrupção, as ideias, né, que contestam as ideias anteriores. Só que agora, sim, essa geração está dizendo o seguinte: olha, eu me esforçar, ok, eu trabalhar, ok, mas eu não aceito que o trabalho tenha um papel principal na minha vida, porque a vida tem uma série de outras coisas. E automaticamente essas novas gerações, elas estão olhando para isso, elas estão dizendo: o trabalho é uma parte da vida, mas não o todo. E durante muito tempo nós negligenciamos, a gente entendeu que o trabalho era o todo e que um dia eu poderia ter um momento de descanso, que era o momento da aposentadoria. E sempre foi a história: quando chegar a aposentadoria eu vou aproveitar. Só que isso mudou, essa lógica mudou e mudou muito. Não existe mais esse momento de quando chegar a aposentadoria eu irei aproveitar, né? Eu preciso aproveitar a vida à medida que os momentos vão acontecendo. E esta geração tem isso muito presente. Automaticamente, ambientes tóxicos, ambientes que levam ao adoecimento, ambientes que tiram esse equilíbrio entre vida e carreira, eles não são aceitos, né? E obviamente as novas gerações, de uma forma geral, elas têm muito mais facilidade de dizer: eu não quero isso,
isso eu quero e eu tô indo embora. Então, quando a gente olha para isso, e provavelmente se você é gestor, líder, você percebe a dificuldade de encontrar pessoas engajadas. E eu sempre digo assim, claro que tem uma questão da pessoa, mas tem uma questão da própria organização. A gente precisa olhar sempre essa questão da pessoa que a gente está recrutando, que a gente está buscando, o que ela quer, versus o que a organização oferece em termos de ambiente versus a liderança. A gente precisa olhar esse tripé sempre quando a gente está falando sobre engajamento, porque é muito fácil a gente olhar para esse triângulo e a gente dizer assim, o culpa é das novas gerações que não querem trabalhar. Será mesmo, gente? Será que é isso? É olhar como que esses três aspectos desse triângulo se relacionam, como que esse organismo social, pessoa, liderança, ambiente de trabalho se relacionam e quais são as oportunidades que tem para que essa pessoa possa sim trabalhar no seu melhor e da organização receber aquilo que ela busca, que é obviamente o resultado fruto do trabalho, fruto do talento que essa pessoa tem a oferecer. Mas e qual é a contrapartida? Já que a gente está vendo, inclusive, que salário já não é mais a grande contrapartida. Não que ele não seja importante, mas ele não é o suficiente para manter, para reter. Então, a gente entra numa questão de que, sim, a gente precisa olhar para outros benefícios que não é mais o salário, né? Eu preciso ter um ambiente de trabalho, eu preciso ter uma customização desses benefícios. E aí, gente, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, vocês começam a entender quando eu falo do porquê que a mudança da NR1, ela não pode ser vista somente como uma atualização de norma, né? Na verdade, a questão da NR1, ela traz justamente já uma tendência de mercado, de futuro de mercado. E por mais que você daqui a pouco dizendo, Carol, que isso, bem-estar eu tenho no meu final de semana. Gente, o mundo tá mudando, não é mais isso. Quando a gente olha relatórios de tendência sobre força de trabalho, sobre espaço de trabalho, o que aparece e crescendo? Flexibilidade de trabalho é um dos pontos que mais cresce. Segundo, equilíbrio entre vida e carreira. É o outro ponto que cresce. Então, a gente precisa olhar para isso e dizer assim, ok, eu preciso ofertar isso, eu preciso ter ambientes que conversem com isso, conversem com esses benefícios intangíveis que as pessoas estão enxergando, né? Então, as pessoas já não estão mais admitindo que sim, pelo trabalho e pelo salário eu posso adoecer e se justifica, né? Não, isso não tá mais bem, né? Então, essa mudança da NR1 é um ponto importante da gente pensar que isso pode ser uma grande vantagem competitiva, porque eu posso atrair e reter talentos com mais facilidade, e isso contribui para a minha marca empregadora, né? Quem trabalha, quem é líder, quem é gestor, sabe a dificuldade de achar pessoas no mercado de trabalho. Então, puxa, você ter um mecanismo que ajuda você a reter e a atrair talentos, onde a sua marca, a marca da sua organização é vista como uma marca empregadora interessante aos olhos de pessoas que estão especializadas, que são engajadas, que estão comprometidas, que entregam o resultado. Opa, isso é muito interessante, né? Bom, mas além disso, né? Eu manter performance, gente, o que todo mundo fala de o engajamento cai, enfim, né? E a preocupação com o engajamento, porque engajamento também é performance, entrega das pessoas. E não há dúvidas, tem N pesquisas que falam, né? Eu selecionei aqui algumas, né? Que quando as pessoas estão esgotadas, adoecidas, desmotivadas, têm medo de errar, não tem espaço para contribuição, a performance cai. Elas podem até tentar manter com o tempo, mas elas mantêm com esforço. E esse esforço leva o quê? A adoecimento, que vai levar a afastamento. Ponto, né? Tem um dado aqui que eu separei para vocês, justamente, né, que traz da própria OMS, que ela fala, né,
que em organizações, que a gente estava falando ali de indicadores, enfim, organizações que investem em programas de saúde mental, emocional, segurança psicológica, têm um retorno de 400% para cada real investido, tá? Sem falar nos impactos indiretos em termos de cultura, em termos de engajamento e em termos, obviamente, de inovação e entrega, em termos de resultado, gente, né? Então, olha só, e aí, o que a gente tem que pensar? Bom, o que acontece quando as pessoas não se sentem protegidas, quando elas têm medo de errar, quando elas estão trabalhando num ambiente inseguro, numa liderança tóxica, quando a gente não tem esse ambiente, né? Aí sim a gente tem, a organização está correndo um risco oculto, né? E a NR1 vem para justamente com essa atualização dizer assim, olha, isso aqui estava invisível, nós vamos tirar e vamos olhar para isso, né? Obviamente para quem quer fazer diferente. Então esse é um ponto, né? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa olhar todas essas regras que vêm de compliance não como um mal necessário, né? E fazer de qualquer jeito, deixar lá que o setor X, isso é coisa do setor de segurança do trabalho, isso é coisa do RH, e a gente não participar e achar assim, faz o relatório, põe aí no E-Social e tá tudo certo, né? Não vai funcionar. A gente tem que olhar para isso. Se eu tenho que fazer, eu tenho que olhar isso como um ativo estratégico. Eu tenho que olhar isso sob o ponto de vista de como é que isso agrega para o planejamento estratégico da minha organização. Porque, inclusive, isso vai determinar quais são os instrumentos que eu vou utilizar para fazer a mensuração. O que eu vou fazer, o quão as minhas ações de mitigação vão estar alinhadas. E mais do que isso, como eu vou poder atuar na causa ao invés de ficar atuando na consequência. Porque a gente tem uma coisa que eu sempre falo, eu não sou contra as empresas contratarem serviços de terapia, pelo contrário, sou super fã. Eu mesma durante muito tempo atendi líderes no início da minha carreira, né, na psicoterapia, trabalhava com liderança na área de gestão de estresse, mas gente, contratar a terapia e não ter um programa maior, não investir numa cultura de segurança psicológica, o que nós estamos fazendo? A gente está usando band-aid, a gente está igual, a gente está cegando um olho e enxergando mais ou menos com o outro. É isso que a gente está fazendo, a gente está fingindo que não vê. Então a gente dá um paliativo, a gente coloca um band-aid ali e a gente vai atuando no paliativo e vai achando que aquilo vai resolver. Não é assim, tem que ser uma solução integrada. Assim como quando a gente olha para compliance, para as regras que a NR1 está trazendo, a gente tem que olhar sobre o ponto de vista multidisciplinar, de olhar estratégico e dizer quais profissionais eu vou envolver. Não é o setor, tá aqui, essa responsabilidade é do setor X, se virem. Não, olhar para isso dessa forma. Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Bom, mas por que eu tenho dito que essa mudança da NR1 ela pode ser uma vantagem competitiva? Eu separei alguns pontos aqui para vocês para eleger. Primeiro, né? Ela protege a tua empresa de uma forma sustentável. Por que ela protege de uma forma sustentável? Primeiro, vocês sabem que automaticamente você vai ter que colocar riscos psicossociais no programa de gerenciamento de risco, isso vai para o E-Social e se você não fizer o seu tema de casa antes, vai aparecer lá que talvez alguns riscos a sua empresa está colaborando para o adoecimento daqueles funcionários. E isso, gente, o que acontece, o que traz para as empresas diretamente? Risco trabalhista, certo? Risco trabalhista diretamente. E à medida que as pessoas vão tendo mais consciência, eu sempre, às vezes, tem líderes que me dizem assim, Carol, a gente começou a trabalhar com esse assunto e agora o nível de afastamento tá enorme. Não é que estava enorme, as pessoas estavam adoecendo em silêncio. No momento que elas tiveram consciência, elas começaram a buscar mais ajuda, mas, ou seja, você estava vivendo um problema invisível que ia estourar um problema muito maior. E
onde você teria que ter muito mais esforços e despender muito mais dinheiro para, inclusive, resolver. Quando você começa a descortinar e trabalhar essas questões, você tem condições de olhando, opa, tem focos pontuais, como é que eu posso atuar nisso? Como é que eu posso atuar na consequência e não só na causa? Então, você tem a oportunidade de fazer. Então, o primeiro ponto, porque é uma vantagem competitiva, você reduz o risco trabalhista, tá? Outro ponto, menor afastamento, menor, inclusive, custo de substituição, muitas vezes, né? Menor afastamento, que é o absenteísmo, menor custo de substituição, a sinistralidade dos planos de saúde você vai reduzir. A gente sabe que a sinistralidade de plano de saúde, quanto mais você vai ter na hora da renovação, a cobrança é maior, então você vai ter, inclusive, uma oportunidade aí menor. Então, vejam que só aí já é interessante, mas além disso, olhar a NR1 de uma forma estratégica, como uma vantagem competitiva, melhora o quê? Melhora a performance e produtividade, né? Então, um dos pontos é o quê? As pessoas vão tomar mais iniciativa, elas são mais inovadoras por causa disso, elas têm mais espaço de fala. Um outro ponto que eu separei é que ambientes inseguros, as pessoas gastam mais energia se protegendo do que trabalhando. Então, você libera esse fluxo, que eu sempre digo que é um esforço discricionário, que é a capacidade das pessoas fazerem mais. Esse é um ponto, né? Além disso, né, o ponto que eu falei anteriormente, você fortalece a sua marca empregadora, então automaticamente você passa a reter mais os talentos, então a gente entra lá para o outro ponto inicial, mas além disso você atrai talentos também, né? Então esse é um ponto, né? Então justamente você passa a se tornar um imã de talento. Aqui, voltei, tinha sido pausado aqui, mas voltei. Bom, vamos lá. E aí, gente, o que eu tenho dito o compliance diante da NR1 não é só algo que é feito para evitar multas, mas é sim uma oportunidade de construir verdadeiramente um ambiente saudável, um ambiente sustentável, mas mais do que isso, um ambiente verdadeiramente produtivo, onde os talentos possam florescer, e onde você possa ter resultados sustentáveis, onde a sua organização possa ter resultados sustentáveis ao longo do tempo, se preparando para todas as mudanças à medida que elas vão ocorrer, tá? Então, uma coisa que eu queria que vocês ficassem dessa nossa conversa é que as mudanças da NR1 não é sobre normas, não é sobre regras, é sobre cultura, é sobre propósito, é sobre pessoas e é sobre inovação. Certo? Então, fiquem com isso, né? E é um papel do líder, é um papel do RH, é um papel da segurança do trabalho, é um papel de todas as pessoas que compõem a organização. Olhar para isso, né? Não é um setor, é que nem inovação. Não é o setor da inovação que é responsável por trazer ideias para a organização. A inovação ela tem que permear todos os setores. Quando a gente fala de ambientes saudáveis, uma cultura de segurança psicológica, a gente está falando que é uma responsabilidade de todos, do líder, dos setores como um todo, mas também das pessoas que fazem parte dessa organização, né? Então é importante que você que está no mercado de trabalho observe e entenda o que essas mudanças elas estão falando sobre o meu trabalho, sobre a forma que eu me relaciono, sobre a forma que eu faço a gestão dos erros, sobre a forma que eu tomo as decisões, porque isso tudo constrói um ambiente seguro ou não e contribui para que os fatores psicossociais do trabalho virem riscos e gere adoecimento, talvez o seu próprio ou de alguém da sua equipe. Certo, gente? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Semana que vem tem mais Segunda Segura. Espero vocês aqui. Se você não faz parte do meu grupo VIP, vai lá no link da bio, clique, é gratuito. Você tem acesso a uma série de conteúdos, uma curadoria de conteúdo incrível, né? Você ainda tem acesso
a esse conteúdo aqui, ao resumo dessa live, com os pontos principais, ferramentas, artigos, podcasts, enfim, conteúdos inéditos e atuais, tá? Que não estão aqui nas minhas redes nem no meu LinkedIn, certo? Então vai lá e entra pro grupo, certo, gente? Beijos, boa semana para vocês, até a próxima, tchau, tchau!